Coloca no fogo e ela... O café vem parar aqui, gente. Ela ferve, meio que filtra aqui, não sei direito, e o café vem parar aqui. Então, ela até que é conhecida, né, aqui. Mas eu trouxe essa da Itália. Essa é a Moka. É esse o nome dela, é? Essa eu trouxe da Itália. Tinha umas lá desse tamanhozinho. Eu queria desse tamanhozinho, mas o Pablo comprou essa. E tinha uma com as vermelha e verde, que é a cor da bandeira da Itália, né? Aí eu dei pra minha mãe, que ela ama. Tá até quentinha. Ai, eu tô tomando nela nos últimos dias. Ultimamente, né? Gente, vamos compartilhar a live? Um minutinho pra compartilhar essa live? Manda o aviãozinho aí, ó, no cantinho direito da sua tela. Para um instante. Manda aí, não vou pedir só 3, não. Desce o dedo, manda aí pra galera, manda pra uns 10. Manda pros primeiros aí, pronto, tá bom, mandamos. Compartilharam? Dá um ok aqui se vocês compartilharam. Dá um ok. Vou abrir aqui junto com vocês uma Bíblia que chegou. Ó, a Alessandra tem a verde com vermelho. Ela mora na Itália. Ok. Eu mostrei no começo do ano uma Bíblia que eu ganhei da minha mãe de aniversário. Ela é essa Bíblia Ilustrada Anote. E ela... Só que eu ganhei a branca dela. Ela é uma Bíblia muito legal. Ela é pra colorir, escrever, desenhar, sabe? Tem uns lugares aqui, ó, tipo, deixa eu ver essa. Essa eu tô abrindo agora. Não sei se ela é igual à outra. Ela parece que não é tão igual à outra. A outra tinha uns lugares de desenhar. De colorir. Desenhar não, colorir. Assim, ó. E ela tem várias capas. E eu deixei a minha lá em Orlando. Porque eu gosto muito da King James e da Trinitariana. É uma coisa que vocês me perguntam qual Bíblia eu uso, né? Mas, pra ler, assim, sabe? Antes de dormir, sentar, ler, despreocupada. Eu gostei muito dessa versão. Gostei muito mesmo. E aí, eu tava sentindo falta. E aí, eu comprei. Chegou ontem, eu acho. Eu quero ler ela aqui com vocês. Vou ler com vocês Samuel 3:10. Vou ler com vocês 3:10. Samuel, 1 Samuel 3:10. Posta qual é, tá? Depois eu coloco nos stories. Tá? Essa daqui, ó. Essa daqui é uma das capas, tem várias. Bíblia Ilustrada Anote. Eu coloco nos stories, tá bom? Comprei no Mercado Livre. Gente, Alexa, volume 3. O que eu quero conversar com vocês hoje, aqui no nosso cafezinho, sentada à mesa. Algo que Deus tem falado muito ao meu coração, que é esse momento de intimidade, esse momento de silenciar as vozes, de parar para ouvir. Ó, José, quadro lindo, não é, José?
Sabe quem pintou esse quadro? A minha mãe. A minha mãe pintou esse quadro. O sonho da vida da minha mãe, um dos, era aprender a pintar. Só que eu sempre vi minha mãe trabalhando. E aí era algo que ela sempre procrastinava. Não pegava pra fazer, sabe? E aí um dia, eu já tava morando aqui, eu peguei e mandei uma pintora. No dia do aniversário dela, ela chegou na casa dela e tinha uma pintora com um buquê de flores, uma tela e várias tintas. E, enfim, ela começou a fazer aula, isso acho que tem uns 3 anos. E aí ela tem feito quadros lindíssimos. Esse eu pedi especialmente, essa imagem aqui pra minha copa, que é um lugar que a gente fica muito, porque tem muitas referências da minha infância, né? Sabe, casa de vó, que tem aqueles quadros com a casinha. Esse daqui é um deles. Ó, aí a gente botou alguns elementos. Tem a mãe aqui estendendo roupa no varal, a criança brincando com a bola, fumacinha na chaminé, o homem aqui no cavalinho, aí tem as casinhas lá em cima. Aí a gente fica viajando na pintura, sabe? A gente senta aqui e fica, aquela casa ali é minha, não, aquela ali, sabe? Não, a vovó mora aqui na curva, perto do riacho. Eles ficam, a cidade fica pra lá ou fica pra cá. Enfim, é uma forma de ter ela mais perto aí de mim, sabe? Por isso que eu pedi esse quadro, pra ficar aqui na copa, que é um lugar que a gente senta todos os dias. Mas é lindo, né? Fiquei muito orgulhosa dela. Muito orgulhosa mesmo. Gente. Porque assim, ó. O que acontece? Hoje em dia, a arte virou o quê? Virou só coisas abstratas. Eu tenho até um quadro aqui em casa que eu comprei, que eu tenho que tirar ele daqui, porque o Pablo já me pediu várias vezes que ele não gosta, porque é algo abstrato. E há uma beleza muito grande, né? Em retratar a realidade e a beleza de tudo aquilo que Deus criou. Então é o tipo de quadro que a gente gosta, assim. Mas o que eu quero falar com vocês hoje? Vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre ouvir a voz do Senhor, sobre ouvir o chamado do Senhor. Aqui em 1 Samuel 3:10 fala assim: então o Senhor veio e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Eu vou ler um pouquinho antes. Escuta isso daqui, ó. Enquanto isso, o menino Samuel serviu ao Senhor ajudando Eli. Comecei lá no. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. Samuel era um menino, né? Ele era criança. De repente o Senhor chamou: Samuel. E o menino respondeu: estou aqui. Eu vou apagar um pouquinho os comentários para a gente poder ler aqui, né? Para vocês concentrar aqui. Presta atenção. De repente o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente. Samuel, mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não chamei, volte para a cama.
Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha, eu vou até grifar isso daqui. Só um instante. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez. E novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel. O Senhor entregou o recado para Samuel. Isso daqui é tão forte, gente, porque o Senhor, Ele ainda fala conosco. O Senhor ainda faz milagres, como alguém tinha colocado no comentário. O Senhor ainda opera milagres. O Senhor ainda fala com o seu povo. Só que nós temos andado tão distraídos com tantas coisas, com tantas atividades, com tantos fazeres, com tantas informações, que nós não temos tempo, que nós não temos quietude para parar e ouvir a voz do Senhor, para parar e perceber o Senhor. E os últimos dias não foram fáceis, foram desafiadores. E eu costumo dizer que eu sinto assim, que a minha vida ela é um desafio particular. Apesar de graças a Deus, não termos falta de nada, de termos saúde, a gente enfrenta muitos desafios que nos tiram da zona de conforto, que nos tiram da mesmice diária, sabe? Mas ultimamente tem sido dias desafiadores, né, para mim. Desde quando eu cheguei, o fato do que aconteceu aqui em casa, de ter ficado sem ajuda e os meninos terem ficado doentes e sabe, uma coisa atrás da outra e coisas assim, não um simples resfriado, mas enfim, quem acompanhou sabe que eu não apareci muito por aqui. Só não pode faltar minha paz. Eu li 1 Samuel, capítulo 3. Foi muito desafiador. Eu não apareci muito por aqui. E eu confesso que quando a gente fica um tempo sem aparecer, a gente fica meio perdido para voltar. A gente fica meio perdido, né? Tipo, meu Deus, apareço para falar o quê? O que é essencial? O que é fundamental? Por que eu vou aparecer? Para que eu vou aparecer? Mas eu tenho sentido. Ontem eu não conseguia dormir. Eu queria pegar o celular e gravar alguma coisa. E eu falava assim, mas eu já tô de pijama, já tô deitada. Eu comecei a louvar o Senhor deitada, gente, assim, tentando dormir e comecei a cantar em voz alta. Talvez era essa inquietude que Samuel teve e eu não consegui discernir naquele momento. Mas diante das dificuldades, diante dos desafios com os meninos e logo
veio essa situação com a Annalise também, que assim, não é a minha filha, mas eu a amo muito, amo a vida do Nés e da Jéssica, e assim, eu senti essa dor em uma proporção, né, porque eu passei pela mesma coisa com meu filho, e assim, nos primeiros dias parece que o chão sumiu, sabe? E eu falei pro Pablo, e o Pablo sempre, né? O Senhor é perfeito, ele combina as pessoas assim. Eu falei, amor, me ensina. Me ensina. Eu falei, me ensina a ter essa paz. E ele falou pra mim, ele falou assim, quando o Senhor perdeu uma batalha? Quando o Senhor perdeu uma batalha, Ele nunca perdeu. Ele nunca parou de operar milagres. Ele nunca parou de nos chamar pelo nome. Ele nunca parou. Olha, aqui fala que Deus, eis que naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Em um outro tempo, onde não tínhamos, onde as pessoas não tinham esse acesso direto a Cristo, esse acesso direto a Jesus, sem intermediadores, sem ninguém para que servisse como ponte. Jesus é a ponte que nos conecta direto a Deus. Hoje nós somos privilegiados nesse recurso e nós não usamos, nós não aproveitamos disso. Em um tempo onde o Senhor falava pouco, e eu penso, será que de fato o Senhor falava pouco ou havia essa insensibilidade no coração? Porque se você parar para pensar, Samuel foi até Eli 3 vezes. 3 vezes. Engraçado. Por que a palavra diz que Eli estava quase cego? Vamos tentar enxergar além do que está escrito. Eli passava por sérios problemas com seus filhos que não honravam o templo do Senhor. E Eli estava quase cego. Será que Eli ainda ouvia? E será que Eli ainda via o mover do Senhor com tanta facilidade? Será que de fato era o Senhor que não falava? Ou era o coração de Eli que havia se esfriado diante das dificuldades? Diante dos problemas naturais que ele enfrentava e que talvez ele focou simplesmente nos problemas naturais. Porque se você parar para ouvir, a palavra é muito clara. O Senhor chamou Samuel 3 vezes. Samuel foi até Eli 3 vezes. Talvez Eli havia se acomodado e não se habituava mais em ouvir o chamado do Senhor, em ouvir a voz do Senhor. E sabe, essa frase que um de vocês escreveu aqui veio muito de encontro a isso que eu quero falar. O Senhor ainda opera milagres. O Senhor sempre operou. O Senhor nunca deixou de operar. O Senhor nunca deixou de fazer. O Senhor nunca... Hoje, mais do que nunca, se a palavra diz que naquele tempo as mensagens eram raras e as visões eram raras, sinto lhe dizer, sinto no sentido de você não aproveitar o recurso que você tem. Nós, porque eu me englobo nisso. Mas hoje, essas visões, essas mensagens, esse falar, não é raro. Não é raro. Nós temos hoje o Espírito Santo
Eu tava cantando com as crianças, levando eles pra escola e cantando. Meu Deus, é tão grandão, mas decidiu morar dentro do meu coração que é tão pequenininho. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Não é mais uma voz que nos chama. É óbvio que o Senhor nos chama, às vezes Ele te chama e fala, se aquieta, se acalma. É óbvio que o Senhor, Ele nos dá visões, Ele nos entrega mensagens, Ele nos entrega palavras, mas entenda, o Espírito Santo de Deus está disponível 100% do tempo, para mim e para você. Ele é um recurso disponível 100% do tempo. E nós não usamos esse recurso. E nós não desfrutamos dessa intimidade. Essa intimidade que naquele tempo, quando Samuel foi levantado, era rara. E a palavra diz, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda não havia ouvido e escutado a voz do Senhor. Você tem escutado a voz do Senhor? Como está o seu relacionamento com o Senhor? Eu confesso para vocês que um dos meus grandes desafios é conseguir manter a rotina do meu devocional. É um grande desafio. Porque sempre a correria do dia a dia, a atividade do dia a dia, acorda, leva o menino pra escola. Hoje eu tô conseguindo fazer a live aqui porque antes de tudo eles já estavam na escola. Mas é aquele negócio assim, dorme tarde, arruma uma coisa, arruma outra, aí já acorda atrasado, passando do tempo. Aí acorda menino não quer acordar. Toma café da manhã, menino não quer tomar. Escova os dentes, sabe? E vai pra escola e tem trânsito. E aí a vida já começou. A vida já começou. Você já deu umas surtadas com a criança. Você já pegou o telefone. Você já começou a resolver muitos problemas. E já foi. Aí já foi. Aí já, sabe? Já foi. Mas é o que nós não podemos negociar. Como nós somos tolos. Como nós somos tolos. Não julgue Eli. Não julgue o fato de coração de Eli ter se esfriado, porque nós nos parecemos muito mais com Eli do que com Samuel. Muito mais. Mesmo tendo experiências com o Senhor, mesmo tendo já ouvido a voz do Senhor, tendo vivido coisas íntimas com o Senhor, muitos de nós nos esfriamos e negociamos esse tempo de intimidade com Ele. E negociamos o desfrute da sua presença. Era assim, a única coisa na nossa vida que não deveria ser negociada. Única coisa que não deveria ser negociada. A única. Mais do que beber água, mais do que comer, mais do que dormir, mais do que estudar, mais do que trabalhar, mais do que ter um tempo com a pessoa que você ama, mais do que fazer exercício físico, mais do que qualquer coisa, era o que nós não deveríamos negociar. Às vezes você pode se sentir assim, como se você estivesse num labirinto, ou dando voltas. Sabe quando você dá mais de uma volta na rotatória? Você dá uma volta, você dá 2 voltas, você dá 3 voltas. Assim, a criança gosta dessas coisas, né? Eu lembro de quando eu era pequena, eu pedi pro meu pai, papai, dá mais voltas na rotatória. E
Só que enquanto você é criança, é até engraçado dar 1, 2, 3 voltas na rotatória. Quando você é adulto, não é tão engraçado assim. Na fase adulta já não é tão engraçado assim. O estômago já embrulha, a labirintite já ataca. Não tem nada de novo para ver, para contemplar. É sempre a mesma coisa, a mesma paisagem. E a sua vida fica num loop sem fim. Num looping sem fim. Sem fim. Sem fim. Acordo, atrasado, acorda atrasado, desliga a soneca, sai a correria com as crianças, ou sai correndo pro trabalho, mal toma café da manhã, vai pro trabalho correndo, sabe? Aquela loucura, já acorda mal-humorado. Atividade física? O que é atividade física? Atividade física é coisa de gente maluca. Atividade física é de coisa de quem gosta, né? Eu faço porque eu sou obrigado, né? Como eu no começo falava, eu tô morrendo enquanto fazia atividade física. E de repente você tá inundado pelas louças para lavar, pelo almoço para arrumar, pelas roupas para lavar, pelos negócios para resolver, para 1 milhão de coisas. E aí, no meio disso tudo, fica vendo Instagram, fica jogando... porque é viciante. É viciante ficar aqui no Instagram, é viciante ficar passando o dedo, ficar vendo Reels. Estamos falando de Instagram, mas tem hoje outras plataformas, outras. E aí... Você vai entrando nessa. Aí o tempo que você tem com amigos ou com alguém que você gosta, que você poderia desfrutar da presença daquela pessoa, cada um pega o seu celular, ao invés de interagir, todo mundo fica sentado ali, mexendo no celular. Chega no final do dia cansado, estressado, dando coice na esposa, dando coice no marido, dando coice nas crianças, porque a roupa suja não tá no lugar, porque, meu Deus, trabalhei o dia inteiro, ainda chego em casa, tenho que lidar com essa bagunça, que ninguém me ajuda, que ninguém faz nada. E aí, mais uma vez, você chega ao final do dia exausta, frustrado, por ter perdido a cabeça, por ter falado coisas que não devia, por não ter feito nada que o motive, que o desperte, que o acorde para a vida, nada que faça você sentir que você está vivendo a vida, que você está desfrutando da vida. E aí você vai, resolve ainda coisas para resolver, bota as crianças na cama estressado, porque você tem coisa para resolver, então já bota gritando, já bota berrando, ou se não entrega, né, um telefone em qualquer momento desses durante o dia. Eu tô lembrando de coisas aqui pontuais. Entrega o celular na mão da criança, que criança para ela não me dar trabalho. E mais uma vez você vai dormir tarde, pensando, putz, 5 horas de sono, 4 horas de sono, ai meu Deus, não acredito. Mais uma vez. Lembra que no começo do dia você falou, hoje eu vou dormir cedo? E mais uma vez tá lá, meia-noite, você indo pra cama. E você fica nesse loop. Atrás na rotatória. Um cachorrinho correndo atrás do rabo. Tem muita coisa que depende da gente. Muita coisa que depende da gente. Tem muita que não depende. Tem muitas coisas que nós não temos governo sobre isso. Que elas vão acontecer. Elas vão acontecer, mas tem muita coisa que depende da gente. E o que eu quero te perguntar? Até quando você vai continuar
acostumado, acostumada, aceitando uma vida mediana, aceitando viver de forma medíocre. Medíocre é mediano. Ah, tá bom, aceitando aquilo que para você virou algo normal. Ninguém quer viver uma vida assim. Ninguém quer viver uma vida assim. Mas até quando você vai aceitar? Até seus 80 anos e você olhar para trás e falar assim, o que eu fiz na minha vida? Deixa eu te dizer algo. Você pode olhar para suas circunstâncias e você pode pensar assim, ah, mas a minha vida é muito desafiadora. Dá vontade de sair correndo. Às vezes dá vontade de fugir. Mas eu não posso fazer isso. A minha vida é muito desafiadora. Você pode falar pra mim, Carol, a minha vida é... Bom dia. A minha vida... Você não sabe os filhos que eu tenho. Você não sabe as dificuldades que eu passo. Você não sabe o trabalho que eu tenho. Você não sabe as enfermidades que eu enfrento. Você pode estar conformado e conformada com isso. Às vezes dá vontade de morrer, dá vontade de fugir. Você pensa assim, nossa, seria melhor se eu morresse, que resolveria os problemas. Não se assustem. Não se assustem quando vocês escutam isso, porque isso é mais comum do que vocês imaginam. É mais comum, só que as pessoas não têm coragem de falar. As pessoas não têm coragem de se abrir e falar. As pessoas não têm coragem de falar assim, meu Deus, tem hora que eu tenho vontade de largar a mão de tudo. Mesmo que elas não vão fazer isso. Mesmo que você não vá fazer isso. Mesmo que te falte forças para fazer isso. Mas você pensa, seria melhor que eu morresse. Seria melhor que eu não existisse. Seria melhor. Sabe por quê? Porque a sua vida se tornou uma vida sem cor. A sua vida se tornou uma vida sem sons. A sua vida se tornou uma vida sem paisagens. Como assim, Carol? O que você está falando? Eli estava velho. O coração de Eli havia se esfriado. Eli estava quase cego. Eli já não contemplava a beleza mais de novas paisagens. Eli vivia no mesmo looping, na mesma rotatória. Eli vivia em meio às mesmas circunstâncias, em meio às mesmas situações diárias e cotidianas. Presta atenção nisso daqui, gente. Prestem atenção nisso daqui. Eli estava velho. Eli estava quase cego. Ele já não enxergava mais a beleza da vida. Ele já não enxergava mais as cores da vida. Eu acho que foi providencial esses balões para esse momento. E em terceiro lugar, Eli já não ouvia mais a voz do Senhor. Ele já não ouvia mais a voz do Senhor. Porque se ele fosse sensível como um profeta, a primeira vez que Samuel apareceu, ele teria falado, é o Senhor que te chama. Mas não, Eli queria simplesmente dormir. Eu não sei se vocês percebem, mas nas respostas de Eli, eu sinto Eli assim, impaciente. Volta pra cama. Ele fala, não chamei.
Volta pra cama. O que você tá fazendo aqui me incomodando no meio da noite? Às vezes o Senhor até o chamava, mas a frieza do seu coração o impedia de ouvir a voz do Senhor. Então nós temos 3 situações em relação a Eli. Ele não enxergava, Eli já não ouvia e o coração de Eli havia se esfriado. E em contrapartida, nós temos um menino, uma criança, consagrada ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Uma criança que foi preparada para um momento, uma criança que via a beleza da vida. Uma criança que ouvia e uma criança que tinha um coração sensível. Aqui fica um exemplo claro de quando Jesus nos fala para sermos como crianças. Nós temos 2 opostos perfeitos. De alguém que já está no final da vida, de alguém que já viveu tudo que tinha para viver e que se conformou com a sua situação. De alguém que, diante dos seus problemas, preferia morrer. De alguém que, diante das suas dificuldades, pensava assim: era melhor que eu morresse logo. Era melhor que eu morresse logo. E de um outro lado, a gente tem um menino iniciando a vida, disposto a ver, ouvir, fazer, conhecer, sensível à voz do Senhor. E aqui é um exemplo claro de como o Senhor nos manda ser. Essa pintura aqui é algo muito forte para mim, porque quando eu era criança, eu ia para casa dos meus avós e eu lembro de deitar no sofá e tinha 2 ou 3 quadros, eram pequenos, não eram desse tamanho, eram pequenos, e eu olhava para aquilo, gente. E eu sei que muitos de vocês compartilharam disso na infância de vocês, mas eu olhava e aquelas imagens criavam vida. Aquelas imagens, sabe? Tinha um que era um riacho e tinha uma casinha na beira do riacho, e tinha uma mulher e tinha um cavalheiro ali conversando com ela e o cachorrinho. E aquilo criava vida. Aquela porteira abria, aquela mulher, né? Eu ficava pensando na conversa que os dois estavam tendo. Eu acho que ele estava ali, eu não sei como é que é a palavra da época, gente, mas não é dando em cima, né? Mas ele estava ali cortejando ela. Eu acho que provavelmente ele estava ali cortejando ela. E aquele cachorro, ele corria por aquela paisagem. As árvores se balançavam. Aqui a gente colocou um flamboyant, porque em Goiânia tem muitos flamboyants. E ali, galanteando. Olha, comigo era assim também. E ali aquilo criava vida. Vida na minha imaginação. E a criança, ela é muito sensível a isso. A criança, ela imagina muito fácil, ela cria muito fácil. Se você tem uma criança pequena, quando você vê que ele está imerso em uma brincadeira, para tudo que você está fazendo. Porque esse é um dos momentos mais ricos e poderosos da vida. E observa, sem ela te perceber. Porque se ela te perceber, ela vai dar uma parada. Mas observa como ela brinca, como ela cria, como ela imagina, como ela vive. É pura vida saindo pelos poros. E você pode falar o que for, mas se o Senhor nos diz para sermos como crianças, é porque ainda é possível. É porque ainda é possível para mim e para você nos portaria me ligando aqui. Ainda é possível nos nossos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos
vivermos experiências incríveis. Vivermos experiências incríveis com o Senhor. Ouvirmos a voz do Senhor. Muita gente perguntou assim, mas como que eu mudo isso? Vocês perguntaram, como que sai desse looping? Como? Sabe? Às vezes vão vir circunstâncias que vão nos tirar desse looping. E eu não creio que o Senhor utiliza somente disso para nos tirar desse looping, tá? Entendam o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando. Virão circunstâncias na nossa vida que vão nos tirar desse looping. Todo mundo passa por isso. Você sabe aquele momento assim que vem uma machadada nas pernas que você não tá esperando? Momento que seu filho, pá, doente. Ou perde o emprego. Ou aquele negócio que você tava confiante não dá certo. Sabe? Quando alguma frustração vem, alguém da família fica enfermo. Aquela situação, aquele problema no casamento, aquele problema no relacionamento, aquilo vem, aquela situação desconfortável, tenebrosa, aquele conflito com alguém. E naquele momento, por mais que você não seja a pessoa mais íntima de Deus, por mais que você não seja a pessoa mais íntima do Senhor, por mais que você não saiba a voz, o som da voz, você fica desesperado, querendo uma ajuda. E como uma criança pequena, quando ela cai, você chora desesperado pelo colo do seu pai. E você grita, mamãe, papai, e chora desesperado pelo colo do seu pai. Tem situações, tem circunstâncias, que coisas virão assim na nossa vida. E nós estaremos mais sensíveis para nos prostrarmos diante dos pés do nosso Senhor. Porque enquanto você está na correria do dia a dia, não há tempo para se prostrar. Não há tempo para se aquietar. Não há tempo para ouvir a voz dele. Então haverão circunstâncias que nos obrigarão. E quando você aprende a reconhecer essas circunstâncias como um presente, que loucura que você está falando, Carol. Presta atenção, vocês não perguntaram como? Eu tô dando como. Como que a gente sai desse looping? Vai ter circunstâncias que meu amigo, minha amiga, você não vai precisar nem caçar. Você não vai precisar nem procurar. Ela vai aparecer na sua vida. Ela vai aparecer na sua vida. Eu não sei aí quem já ouviu. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Tem circunstâncias que vão aparecer. E se você tá passando por uma circunstância hoje, para de reclamar desse problema e começa a agradecer ao Senhor, começa a ser grato. Para de achar, eu já falei isso na live passada, para de achar que tudo é o diabo, para de achar que o mundo tá contra você, enxergue as circunstâncias como oportunidades. Se sinta amado, se sinta amada, por mais que seja o inimigo levantando contra você. É uma permissão do Senhor, assim como foi com Jó. E se é uma permissão do Senhor, algo você precisa aprender. Algo você precisa ouvir. Algo você precisa ajustar a rota. O tempo que a gente fica no deserto depende muito mais de nós e das respostas que nós damos às circunstâncias.
uma geração vitimista, uma geração mimizenta, e só vai piorar, porque nós vivemos numa geração, o Senhor diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Esse é um sinal do fim dos tempos. E hoje, mais do que nunca, nós vemos pessoas preocupadas apenas consigo mesmas, apenas com seus próprios interesses, apenas com o eu, e uma vitimização exacerbada. Ninguém pode olhar torto para você, ninguém pode falar nada que você não gosta, tudo é motivo para conflito, tudo é motivo... Meu Deus! Gente, eu me assusto em ver adultos com comportamentos infantis, adultos com comportamentos de crianças pequenas. E olha, eu nem sei se é como criança pequena, porque hoje, levando os meus filhos para a escola, o Miguel e a Isabela brigaram. Ele bateu nela, ela bateu nele, e aí eu acho que eles bateram umas 2 ou 3 vezes no outro, e os dois começaram a chorar. E a Isabela chorava, e aí a Isabela ia acalmando, mas quando ela olhava para ele e via que ele estava chorando, ela voltava a chorar. E 2 bebês chorando, mas ele me bateu, ela me bateu. Ah! E eu falei, não tá certo bater. Façam as pazes, peçam perdão um pro outro. E aí eu deixei eles se acalmarem, eles choraram, de repente eu escutei: Miguel, perdão. E ele falou: tá perdoada. Perdão também. Passou 2 segundos, ela estava deitada no colo dele. E ela gritou: mamãe, tô deitada. Que eu olhei assim, ela estava deitada no colo dele. E às vezes crianças pequenas sabem resolver mais conflitos do que adultos imaturos e infantilizados. Eu sempre tive muita preguiça de conflitos tolos, de conflitos, não de conflitos que você às vezes considera que são tolos, mas de conflitos tolos por terem sido permitidos pelo egoísmo, pelo vitimismo, pela imaturidade, por alguém que só pensa em si, por alguém que não compreende os desafios dos outros, por alguém que não aceita os outros como diferente. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem muito se desenvolver. As pessoas querem muito. As pessoas buscam muito autoajuda, as pessoas buscam muito coaching, as pessoas buscam muito mentorias. Carol, o que você tá falando? Seu marido dá mentorias? Eu tô aqui falando com vocês. Quando você busca o que você busca por um propósito, aí sim. Tudo que nós fazemos é para um propósito. É para ativar pessoas para o reino. É para ativar governantes. Pessoas que vão governar suas próprias vidas. Pessoas que vão levar uma mensagem. Não é sobre nós. Não é sobre o que nós acreditamos. Mas é sobre uma palavra, uma mensagem que foi cravada no nosso coração. E nós obedecemos. E por mais que às vezes eu não seja essa voz que grita tantas vezes, eu estou aqui nos bastidores para que aquele que é um comigo possa abrir a sua boca e ser instrumento de Deus na nossa geração. Eu e o Pablo, nós temos plena paz e convicção de que aquilo que fazemos por um propósito. E quando eu digo propósito, para nós há apenas um propósito: de anunciar a palavra, o reino, o evangelho. Muitas vezes essa mensagem vai dentro do envelope que as pessoas não percebem, mas quando ela abre o envelope,
A mensagem está ali. E eu te pergunto, qual tem sido o propósito da sua vida? Qual tem sido o motivo de você buscar ajuda, de você buscar conhecimento, de você... Qual tem sido? E às vezes você não vai saber responder, porque quem não sabe a sua identidade, quem está perdido em si mesmo, putz, propósito, virou algo até muitas vezes muito banal. Virou algo banal falar de propósito. Mas sabe, se você tem pelo menos uma faísca no seu coração de desejo em saber o porquê você nasceu. O porquê que eu nasci? Se às vezes tem uma fagulha no seu coração que te inquieta em saber o porquê que eu nasci, qual o propósito na minha vida, sabe? Antes de você querer enxergar a linha de chegada, porque isso é querer enxergar a linha de chegada. Você precisa encontrar a origem. Você precisa aprofundar suas raízes. Você precisa ouvir a voz. Você precisa ser simples como uma criança. Então, para sair desse looping, vão ter circunstâncias que a vida vai nos dar de presente. E será um presente se você souber enxergá-la como uma oportunidade de ouvir a voz do seu Pai. Como uma oportunidade de ter o seu coração aquebrantado, como uma oportunidade que a dor te leva a se prostrar, a se aquietar. E sabendo que isso é uma forma de cuidado e amor, e sabendo que isso, por mais que você não enxergue, é uma forma de cuidado e amor do Senhor, e que um dia tudo vai fazer sentido. Às vezes você pode não compreender agora. Deixa eu te dizer, nós não temos bola de cristal. O Senhor nos diz, basta a cada dia o seu mal. Aquieta-te, aquieta o seu coração. Carol, é difícil, eu sei que é. Mas depende só de mim, de você. Mude a sua visão. Aconteceu uma situação comigo que eu vi que gerou uma ferida no meu coração, e hora ou outra eu voltava para essa ferida e eu comecei a me posicionar com os meus pensamentos. Eu falei, não aceito. Fulana deu o melhor que deu o melhor que ela tinha para dar. Deu o melhor que ela tinha para dar. Eu abençoo. Deu o melhor que tinha para dar. Deu o melhor que tinha para dar. E sabe, deixa eu ir. Sabe por quê? Se você, quando você sente a dor, você não guarda o seu coração. Quando você vê, o seu coração está completamente tomado e contaminado. É como uma casa que não é limpa. Uma casa que não é limpa, quando você entra dentro dela, é impossível. O odor... Quem já assistiu aqueles programas os programas americanos de quem vai fazer faxina, de pessoas que são acumuladoras, de pessoas que... Geralmente são pessoas que vivem sozinhas. E quem já assistiu? E nesses programas é assim, quando o pessoal começa a limpar, tirar as coisas, acha bicho morto,
Acumuladores. A Cândida, beijo, amiga. Acumuladores chama o programa. E eu lembro de assistir, assim, uma mulher, por exemplo, que criava gatos. E os gatos começaram a desaparecer. Quando o pessoal começou a limpar, tinha gato morto no meio das coisas. Podre. E a pessoa que morava ali, ela já nem sentia mais o cheiro da podridão, o cheiro da carniça, o cheiro da morte. Já nem sentia mais, porque estava no loop. Já não via, já não ouvia, já não sentia mais. Você pode às vezes ouvir essa história e falar assim, meu Deus, é um absurdo isso, como que alguém, né, tem lá 2, 3 gatos mortos dentro de casa e não sente o cheiro. Bonito, né? Bonita. Você vive aí com um monte de peso morto dentro do seu barquinho, dentro da sua casinha, e não te assusta. E você se conformou, e você aceitou. Você aceita ter aquela raivazinha. Ah, mas ele me magoou. Ela me magoou. Você não sabe as coisas que ela falou pra mim. E aí você vai deixando aquela podridãozinha aí tomando conta. Já ouviram a história de que uma maçã podre estraga todas as outras no cesto? Não brinque. Não brinque. Seja um vigilante constante do seu coração. Seja, sabe, tenha o seu coração. O Pablo faz uma analogia que eu amo, que o nosso coração é como um bebê recém-nascido. Quem já teve um bebê recém-nascido sabe a preciosidade que é. Você não deixa qualquer um tocar. Você não deixa qualquer um com mãos sujas tocar no seu bebê. Você não deixa o seu bebê em qualquer lugar. Ah, é a coisa mais preciosa que tem. Mais sensível, mais bela. Assim é seu coração. Por que você deixa? E sabe, ontem, antes de dormir, eu tenho até que falar isso pra Jéssica, o motivo de não conseguir dormir e de ficar inquieta e de querer pegar esse celular e de querer fazer alguma coisa, foi porque eu li uma mensagem da Jéssica, da mãe da Annalise, da Jéssica Monteiro. E a mensagem dela, ela me contou um pouco de tudo que ela estava sentindo, e a Jéssica tem um momento de extremo desafio. Ela tem sido muito querida de compartilhar conosco fotos da Annalise, e ela compartilhou um pouco do que está no coração dela. Quando eu terminei de ler aquela mensagem, meu coração foi tomado por uma fé tão grande. E eu vi ali uma mulher que, diante de uma dor imensurável, que é ver seu filho no vale da sombra da morte, teve uma postura, mesmo diante do desespero, ela decidiu confiar. Ela decidiu confiar no testemunho. Ela decidiu confiar num bom pai. Por mais que você esteja passando por algo assim, decida confiar. Decida confiar. Decida ativar a sua fé. Eu já falei uma vez com vocês, ser forte e corajosa. Esse drive mudou recente na minha cabeça. Ser forte não é simplesmente declarar que você é forte, mas é como um músculo.
O nosso coração é um órgão com músculos, e é permitir que músculos, assim como você vai para academia e treina as suas pernas, o seu bumbum para ficar forte, e treina as suas costas, os seus braços para ficar forte. Assim é o nosso coração. Nós queremos ser fortes e corajosas, mas nós não queremos viver experiências que vão forjar isso em nós, que vão nos fortalecer. Gerar testemunhos dói, mas o pior de tudo é quando nós rejeitamos a geração desses testemunhos, a etapa em que esse testemunho vai ser gerado, porque nós não aprendemos a confiar no Senhor. Se você tem passado ou já passou por algo assim, decida crer. Decida ouvir a voz do Senhor. Se você não está passando e quer sair desse looping, a estratégia é a mesma. E eu te falo, talvez para você seja até mais difícil. Porque para quem está na dor é muito fácil se prostrar diante dos pés do Senhor. Para quem está na adversidade é muito fácil. Mas para quem está com a vida de boa, sem problema, só criando problemas, a verdade é essa. Nossa, é isso. Na vida de duas umas. Ou você vai estar num problema que apareceu pra você, que a vida te trouxe, ou você vai gerar problemas. Então decida amar problemas. Você sempre vai ter um problema, meu amigo e minha amiga. Você sempre vai ter. Sabe por quê? Existe uma inquietude dentro de você que não consegue viver sem problema. É verdade ou não é? Tá lá, tá tudo certo. Tem ninguém doente, não tá passando falta das coisas, tá tudo certo. Mas aí você vai dar um jeito de arrumar um probleminha. Você vai dar um jeito de ser uma mulher rixosinha. Você vai dar um jeito de caçar uma encrenca com os meninos. Você vai dar um jeito. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Pare de criar problemas. Seja um resolvedor, uma resolvedora de problemas. E sabe, quando você tá nessa parte mais protagonista do problema, que é onde você cria o problema, é onde o seu orgulho alimenta os problemas, é onde o seu orgulho caça uma confusão, é mais difícil. É mais difícil ouvir a voz do Senhor, porque o orgulho tá muito grande. Porque talvez assim como Eli, eu já sou um profeta, eu já sou um homem de Deus, e não há mais, não tô falando que ele era assim, tô aqui imaginando. Às vezes você já se acha demais, entendeu? Já tá todo. E você começa a criar os seus problemas. Chega, gente. É muito ruim quando você sai desse looping por uma dor que foge das suas mãos. É muito ruim quando você tem que se prostrar e sair, quando você é obrigada a sair dessa rotatória, desse looping por um bombardeio que caiu na sua cabeça.
Aproveite o tempo que você tem hoje, o dia que você tem hoje, para sair por livre, espontânea vontade. Dá uma setinha para a esquerda. É só virar a setinha para a esquerda. Eu não tô falando para você ser um pregador, uma pregadora, um missionário, uma missionária, um palestrante, o que quer que seja. Só dá a setinha para a esquerda. Um passinho só. Só hoje. Não precisa ver a linha de chegada. Não precisa ser para amanhã e depois amanhã e depois amanhã. Só hoje. Dá a seta para a esquerda. Dá a seta para a esquerda, vira para a esquerda, sai dessa rotatória. Acorda mais cedo. Tenha esse tempo antes de qualquer coisa. Silencia as vozes, não pega nesse celular. Não, gente, para sair da rotatória a gente dá a seta para a esquerda. Não é para a direita, não. Não, é pra esquerda. É pra direita, verdade. Cadê seta aqui? Ô, gente, eu não comprei minha carteira, não. É porque aqui em Alphaville tem muitos contornos. Vem pra cá. Vou pegar um solzinho. Eu vou lá agora. Jesus. Vem pra direita. É verdade, gente. Esquece esse conselho. Esse conselho aí foi errado. Tô na contramão. Depende, se você estiver na contramão do mundo, se você estiver na contramão, você vai pra esquerda. Entendeu? Se você viver na contramão do mundo, você vai pra esquerda. Sai. Pelo amor de Deus, só sai pra qualquer lado. Só dá uma setinha pra direita, pra esquerda, pra onde você quiser. E só sai. Só pega o seu telefone, coloca pra despertar um pouco mais cedo. E senta no sofá da sua sala, pega qualquer devocional. Se você não tem nenhum impresso, pega o aplicativo, baixa o aplicativo da Bíblia. Nossa, lá tem milhões de devocionais. Baixa, escolhe um. Não tem? Pega a sua Bíblia, abre lá em Salmos, Provérbios, lê um capítulo. Eu falo, às vezes eu falo, gente, para quem nunca fez, mas sabe, eu sei que vocês, a grande maioria tá acima da média. Tá acima da média. Em sensibilidade ao que o Senhor diz, em maturidade de relacionamento com o Senhor. Olha que interessante. Eu sei que a maioria de vocês sabe como fazer. A maioria de vocês está acima da média. Nossa, eu sei que a maioria de vocês já viveram algo, experiências com o Senhor, experiências fortes. Só que a maioria de vocês se conformou com a média. Se conformou com a mediocridade. Se conformou com a mediocridade. Coloque o seu celular para carregar longe. Você não precisa ficar nesse telefone o tempo inteiro. Durma cedo. Gente, são coisas simples. Só essas duas coisas, comece por aí. Durma cedo, acorde mais cedo e antes de qualquer coisa, se aquiete. Não sei o que orar, não sei o que falar, fale para ele, Senhor. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Peraí. Fala. Pois teu servo está ouvindo. Fala. Pois teu servo está ouvindo.
O Senhor anseia por relacionamento. O Senhor deseja o que o Senhor mais deseja. Mas Ele é tão sensível, Ele é tão doce, tão agradável. O Senhor não vai te obrigar a se relacionar com Ele. Ele não vai te obrigar. Ele vai te chamar de forma doce, sensível, sutil. Seja sensível para ouvir a voz do Senhor. Se você estiver em meio a muitas vozes de problema, de dificuldade, de preocupação, de ansiedade, de depressão, de pessoas, de opiniões, de querer agradar, de querer fazer, de querer, você não vai ouvir. Você não vai ouvir. Luciana, Adriana, você não vai ouvir. Maria, João, Samuel, Renato, Fabrício, Patrícia, Isabel, Suzana, você não vai ouvir Ele te chamando. Ana Paula, Gabriele, você não vai ouvir a voz do Senhor te chamando. Ele chama de forma suave, num sussurro. Ele não grita com você. Para finalizar, você não é mais uma criança imatura. Uma criança pequena, imatura. Você consegue. Você consegue. Não comece a fazer e pare porque é difícil demais. Ou porque você não entendeu o que você leu, porque você não está sentindo nada, ou porque nada mudou. Continue. 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 Busque ao Senhor. Seja sensível. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Por isso que quando não há um problema, é mais difícil. Porque quando não há um problema é muito fácil. É muito fácil nós nos distrairmos novamente com os ruídos, com os barulhos, com as vozes, com o trânsito e nos esquecermos de ouvir, de ver e de sentir a presença do Senhor. É necessário uma postura e uma decisão inegociável de ser mais íntimo dele, mais íntimo. Amém? Eu quero finalizar hoje, gente, orando para que o Senhor nos dê sensibilidade diante dessa voz. E eu quero orar com vocês também. Queria que vocês orassem comigo pela vida da Annalise. Nós continuamos firmes, crendo no milagre. Ele já aconteceu. Nós continuamos firmes, crendo num milagre imediato, completo, por completo. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigada pela sua graça, pela sua bondade, pela sua fidelidade e pela sua misericórdia que não tem fim. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida de todas essas pessoas, de todas essas famílias que passaram aqui nessa live. Senhor, que essa palavra hoje não seja simplesmente jogada ao vento, mas que ela encontre solos férteis para frutificar e gerar raízes fortes. Senhor Jesus,
Eu oro por sensibilidade, assim como Samuel foi sensível para ouvir o seu sussurro, para ouvir a sua voz, que nós também sejamos sensíveis. Oh Senhor, alcança o nosso coração. Que não seja necessário passarmos por problemas tão dolorosos para poder nos aquietar diante dos teus pés. Que não seja necessário estarmos em um colapso para nos aquietarmos, ó Deus. Que não sejamos de corações tão duros para simplesmente nos aquietarmos nessas circunstâncias, mas que assim como estamos hoje, que haja em nós um coração de obediência, em nos aproximar, em nos prostrar, em nos entregar, em dizer: fala, Senhor, o teu servo, a tua serva te escuta. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor nos ensine a ouvir a sua voz, a sermos íntimos, obedientes e sensíveis a Ti. Pai, eu louvo ao Senhor pela vida da Annalise. Eu louvo ao Senhor pela vida do Nésio, pela vida da Jéssica. Obrigada por essa família, ó Deus. Obrigada, ó Deus, por eles serem uma família que ama o Senhor, uma família que teme o Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Nós te louvamos pelo milagre que é a Annalise. Pai, a Annalise foi gerada no seu coração. E a Annalise é uma mulher virtuosa, uma profeta, uma mulher que vai ser usada e ousada na sua geração de forma poderosa, pois desde tão pequenina o Senhor já tem gerado um grande testemunho através da vida dela. Senhor, nós te louvamos, porque nós já vimos e nós tomamos posse e nós acessamos uma cura completa. Pai, eu oro para que a cada dia que se passe, melhorias extraordinárias aconteçam no quadro da Annalise, nos seus exames, na sua disposição. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom e o Senhor nunca perde uma batalha. Obrigada por estar sustentando a vida do Nésio, da Jéssica, da Elis. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem fortalecido e dado a eles a paz que excede a todo entendimento. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de sermos intercessores dessa obra maravilhosa. Nós sabemos que o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigada, Jesus. Amém? Deus é bom. Sempre, 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 sempre. Meus queridos, um beijo para vocês, uma semana abençoada. Gente, um finalzinho de semana abençoada. E bora lá, dá certa, para direita, para esquerda, para qualquer lugar. Só sai dessa rotatória, só sai desse loop, viu? Um beijo, fiquem com Deus.